É muito bom estarmos na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma manhã que o Espírito Santo há de falar conosco. Mais uma manhã de estarmos mães de joelho, filhos de pé, a cada dia mais buscando ao Senhor em prol da nossa casa, da nossa família, daqueles que são herança do Senhor. Nós temos o privilégio de cuidarmos daquilo que não nos pertence. Herança do Senhor são os filhos. Então você é um canal de bênção para cuidar daqueles que o Senhor te deu responsabilidade no mundo físico, terreno e espiritual. Então grande é a nossa responsabilidade. Muitas aqui são mães espirituais, outras mães espirituais e carnais, e muitos homens também, irmãos, têm responsabilidade de estar orando, né? A Bíblia diz que os homens, eles devem fazer constante oração diante de Deus. E nós, como servos do Senhor, precisamos entender que existe um bom pastor cuidando de mim e de você, amém? Ele é o bom pastor, tem cuidado da minha casa, da sua. Eu queria que você abrisse João capítulo 10. Tem cuidado da minha família, da sua família. Tem nos conduzido a pastos verdejantes. João 10, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós temos clamado ao Senhor para que a nossa casa, a nossa família, adentre as portas do aprisco, daquele que há de cuidar da vida de cada um deles. E hoje, nessa manhã, o Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: olha, eu sou o bom pastor. Eu continuo cuidando da sua casa, eu continuo cuidando da sua família, portanto não tenha medo. Muitas vezes nós paramos e nos deparamos com circunstância que nos traz muito temores, que traz para a nossa vida até por vezes angústias, agonia, aflição de alma. Mas o bom pastor é aquele que diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele é aquele que se coloca adiante. O texto, quando nós lemos todo, nós vemos que o bom pastor, ele se coloca adiante, à frente das suas ovelhas, se antecipando a males, se antecipando às circunstâncias perigosas. Por vezes, se alguma circunstância perigosa nos sobrevém, Ele é aquele que nos tira, que entra no meio e faz o melhor por cada um de nós, amém? Feche os seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de chegarmos na tua casa para adorar o teu nome, para engrandecer-te, Senhor. E queremos pedir que o Senhor seja conosco nesta manhã, que o Senhor entre, Pai, na mente, no coração de cada membro que entrou nessa casa de oração. Estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Usa a vida dos ministros dessa casa, que estarão ministrando louvores ao teu nome. Viemos aqui, Senhor, para te servir, para te adorar, para engrandecer o teu nome, porque tu és o bom pastor. Por isso, Senhor, nesta manhã nós te louvamos
louvamos e te pedimos, sê conosco, Pai, que tudo aquilo que traz aflição, agonia de alma, angústia de espírito, Senhor, possa ser lançada aos teus pés, porque o Senhor é o bom pastor e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós declaramos esse culto aberto em teu nome e te pedimos, Senhor, que possamos entoar louvores a ti, que toda preocupação seja dissipada nesta hora e que somente a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito seja totalmente entregue ao trono da graça, porque tu és digno de ser louvado e engrandecido. É o que te pedimos nessa manhã e já te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem novidade de vida para as nossas vidas. Amém. Eu gostaria de chamar a irmã Cideia aqui. Nós vamos estar levantando um grande clamor pela nossa casa, pela nossa família. O Senhor é aquele que é o bom pastor. Tem novidade de vida para a minha vida e para a sua, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Saiba que o Senhor há de ajustar todas as coisas que estão desajustadas na sua casa, na sua família. Peça isso ao Senhor, não tenha medo de pedir, porque às vezes nós olhamos para as nossas falhas e às vezes até nos constrangemos em pedir ao Senhor. Mas peça a Ele, porque quando nós pedirmos, segundo a sua boa vontade, Ele há de fazer o melhor pela minha casa e pela sua, amém? Aleluia, Pai do Senhor, nesta manhã. Coloque tudo aquilo que tu tem pedido ao Senhor nesta manhã, tua vida. Vamos clamar, vamos pedir ao Senhor, vamos entregar nossa família, nossa casa nesta manhã. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer pela nossa vida, pelo fôlego de vida, Senhor, que tu tem nos dado, pela nossa família, pela nossa casa. Obrigado a Deus por estarmos aqui, porque o dia hoje, amanhã pertence a ti, nós não sabemos. Senhor, toma nossa vida em tuas mãos, toma nossa casa, toma os nossos filhos, a nossa família. Que essa campanha, mãe de joelho, filho de pé, Senhor, nós possamos ouvir assim no término dessa campanha as maravilhas que tu fez na vida de cada um. Nós possamos ouvir, meu Deus querido e amado, os milagres alcançados através dessa campanha, meu Deus. Senhor, toma nossos filhos nas tuas mãos nesta manhã. Seja com cada um, ó Pai. Senhor, que eles venham entender que eles foram criados para o louvor da tua glória, Deus. Que eles não venham, Senhor, deixar, meu Deus, ser levado pela sedução desse mundo, pelos manjares oferecidos nesta manhã. Paizinho querido e amado, vai lá, Senhor, toca aqueles coração duro, resistente à tua palavra, porque para o Senhor não tem coração duro algum. Quebra todas as correntes que aprisiona, meu Pai, as correntes que impedem de te buscar, de vir para a tua casa. Senhor, joga por terra, meu Deus, toda a prostração. Levanta o teu filho, levanta aquele que está caído, ó Pai. Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela corta, Senhor, por isso, em nome de Jesus, alcança vidas. Paizinho querido e amado, nós queremos também te pedir nesta manhã pelos enfermos. Toma, meu Deus, os enfermos em tuas mãos. Paizinho querido, tu és o Deus, o médico dos médicos. Pai, toma cada um, restitui a saúde, revigora, meu Deus, toma a vida em tuas mãos. Toma o nosso reverendo Roberto Barnabé em tuas mãos. Toma o teu filho, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nós esperamos a cura do alto da cabeça à planta dos pés dele. Nós já sabemos que tu tem, meu Deus, agido através da medicação. Agora, meu Pai, através daquela enfermidade que ele está no seu pé, toma nas tuas mãos, Senhor, cura. Toma os nossos irmãos enlutados, toma aquelas famílias, meu Deus, que se momento de luto, que eles possam, Paizinho querido e amado, ser, meu Deus, consolado pelo teu Espírito Santo. Senhor Deus, nesta hora eu te peço também, meu Deus, por
todos os ministérios dessa casa, todos os pastores local. Toma, Senhor, o ministério de louvor, o ministério infantil, o ministério de intercessão, aqueles que operam no som. Toma, meu Deus, a cada um que tu chamou e preparou para a tua obra. Nós te pedimos em o nome de Jesus, guarda esta casa. Toma, meu Deus, em tuas mãos a cada um do teu povo. Coloca, meu Deus, teu exército de anjos acampado na porta dessa igreja. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Por isso a tua igreja continuará de pé. Ó Deus querido e amado, nessa manhã nós te pedimos. Toma também, Senhor, aqueles que não te conhecem. Nós não te pedimos que os tira do mundo, mas te pedimos, Senhor, que tua misericórdia possa alcançá-los nessa manhã. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa adoração. Jesus querido e amado, retira de dentro de nós esse coração de pedra, nos coloca um coração de carne semelhante ao teu, nos faz pessoa melhor, Senhor, que nós possamos viver em unidade, viver em união. É o ano de transbordar, meu Jesus querido e amado. Toma tudo nas tuas mãos. Nós te pedimos nesta manhã, abençoa os dizimistas da tua casa, abençoa os ofertantes, aqueles que têm vontade de ofertar, de dizimar, mas que não podem, aqueles que te pedem porta de emprego aberta. Senhor, abre para cada um dos teus filhos, porque é a porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Toma também esta nação em tuas mãos, toma o Brasil em tuas mãos, Senhor. Toma os nossos gestores, que eles não venham administrar esse país sozinhos, Senhor, mas com a tua sabedoria. Dá ensinamento a cada um, dá direção, meu Deus, que eles possam administrar esse país. Esse país é teu, o Brasil é teu. Toma cada um de nós em tuas mãos. Muito obrigado por este dia. Te entrega em especial os cordeirinhos nas tuas mãos. Senhor, guarda nossas crianças que têm tido a sua vida ceifada por conta desse rodízio de padrasto, de madrasta que tem acontecido nessa terra. Guarda cada um deles, Senhor. Toma, meu Deus, em tuas mãos, que tu possa a cada dia, meu Deus, guardar esses inocentes. É o que eu te peço nessa manhã. E já te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplaudo o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós estaremos agora procedendo os nossos anúncios e o nosso ofertório. O Senhor tem coisas grandiosas para fazer na nossa vida nesta casa. Esteja atento. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se assentar. Amém. Amados, esse mês nós temos justamente no dia de hoje o batismo. E eu quero fazer esse convite a você. Que você possa estar aqui como igreja do Senhor, porque esse momento é um momento importantíssimo. Reverendo Júlio, são quantos? 7, né? Irão passar pelas águas hoje, recebendo esse chamado, entendendo e compreendendo. E eu quero fazer esse convite a você, que você venha estar aqui à noite, para que, abraçando essas pessoas que entenderam esse chamado, por um dia a qual nós também passamos por essas águas, e de que nós possamos entender de que é de suma importância a nossa presença aqui. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. O culto jovem, dia 29 de maio. Vamos lá. Culto jovem, dia 29 de maio. Amém? A última quinta-feira, 19h30, nós teremos aqui o Leonardo Nascimento, então ele estará aqui trazendo a palavra do Senhor. E, amados, sempre aquela mesma questão, de 0 a 100 anos, você é um jovem em Cristo Jesus, amém? Então vamos estar aqui presente, dia 29 de maio, essa última quinta-feira. O chá das mulheres, como é que está aí, Janaína? Janá? E aí, muitas vagas ainda ou pouquíssimas? Poucas vagas. Então, ainda tem oportunidade. Se você já estiver inscrito, chame outra também que possa participar, principalmente também aquela que de repente ainda não faz parte de nenhuma igreja, para que possa estar aqui ouvindo a palavra do Senhor e sendo abençoada. Esse chá todo ano acontece, tem sido um projeto de Deus para o projeto
no coração da igreja e tem dado resultado e não será diferente esse ano, amém? Aqui tem a palheta que você possa vir, para que você possa ficar super elegante nesse dia. Então você está convidado também, tá bom? O curso dos homens, amados. Nós teremos aqui aulas dia 3, 10, 17 e 24 de julho. 17, 9 já vai ser o encerramento, vai ser a confraternização. E nós estaremos aqui. Então, você que é homem, eu quero convidar a você. Nós temos aqui um investimento de R$40. O que é esse investimento? Ele inclui a apostila, inclui o certificado e inclui a confraternização que vai haver aqui. Então, que você possa fazer parte. O tema, os tópicos são muito contemporâneos, que traz para nós realmente um reavivamento no que diz respeito a estarmos alinhados com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, você que é homem, não deixe de fazer parte desse curso, que será uma bênção, amém? Uma ação entre amigos, ou seja, para que você possa ganhar uma batedeira, é somente você comprar um cupomzinho, por quê? Por R$2. Vocês estão espertos mesmo, hein? R$2 só, amados. Então, já sabemos que você não vai comprar um só, né? Você com uma notinha de R$10 ou de R$20, você já compra um kitzinho legalzinho para que você possa levar essa batedeira para sua casa, né? Então, faça parte. Isso é do Ministério de Jejum e Oração. Então, é só comprar e esperar o dia dessa ação entre amigos. Mimos e Encantos, ou seja, todas as segundas-feiras. Isso já é um projeto antigo que nasceu no coração de Deus, que a reverenda faz com muito carinho. E nós temos certeza aqui que muitas pessoas já foram beneficiadas com esse projeto e continua sendo. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, quiser aprender alguma coisa, é só você vir aqui, ó, de 14 às 16 horas, todas as segundas-feiras. A reverenda Tânia está disponibilizando o tempo dela ao Senhor e para que todos aqueles que venham aprendam algo de especial, amém? Ué? É evidentemente que tem um recado para a igreja, né, amados? Nessa última sexta-feira, nós completamos mais um ano de casamento. Eu quero chamar aqui a minha esposa. Nós sabemos que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, isso é fato, isso não é diferente. E eu posso me colocar nessa posição, não me colocando melhor do que ninguém, mas sabendo que a integridade, a personalidade, o caráter tem sido vivido debaixo daquilo que Cristo tem nos ensinado. Então eu agradeço a Deus e louvo a Deus, porque o que nós mais desejamos é sermos exemplo para outros casais. E querer dizer, amados, aquilo que a Bíblia fala, que essa aliança é um cordão de 3 dobras e que dificilmente irá se arrebentar. Então nós estamos aqui realmente não vivendo de aparência. Nós temos nossos problemas, tentamos alinhar tudo aquilo que é preciso ser alinhado, mas nós temos uma família também que merece o nosso respeito, merece o nosso exemplo. E eu quero passar isso para você. Não deixe com que o seu casamento crie uma fissura, ou seja, crie uma ferida que não tenha como ser curada. Não, tudo tem como se consertar diante do Senhor. E eu agradeço a Deus por mais um ano que Ele nos concedeu. Agradeço a Deus pela esposa que eu tenho. Eita glória! E sou muito bem auxiliada, né, reverendo Júlio? Sou muito bem auxiliada. E eu quero convidar o reverendo Júlio para que esteja orando por nossas vidas e orando também por sua vida. Amém? Amém. Você pode ficar em pé? Eu tive a oportunidade de passar 10 dias com esta família. E aí eu aprendi bastante coisas. A Beth é uma guerreira. A Beth é fera mesmo. Em momentos, às vezes, que as coisas poderiam não dar certo, ela muda a história. A mulher sabe, ela edifica a sua casa. Pastor Eduardo, sempre atento, guardião da família. E assim que tem que ser de verdade, né? Deus me deu esse privilégio de passar 10 dias com esta família. Os filhos, os netos, tudo tem uma ordem, tudo tem uma hora certa. Nós temos alguns casais aqui que são exemplos, né?
e que vocês que estão começando agora ou estão na caminhada, sigam o exemplo dessas pessoas que têm um grande ensinamento para dar para nós. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, aí, Senhor Deus, este casal na qual o Senhor fez, Senhor Deus, estarem juntos, serem um, Senhor Deus, em Ti, Senhor. Abençoa a vida do Eduardo, da Beth, Senhor Deus, esse casal, Senhor Deus, que tem trabalhado na sua obra, tem feito, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, Senhor. Dá todo entendimento, toda a sabedoria dos altos céus, Senhor Deus, para que eles possam verdadeiramente ser o exemplo, Senhor Deus, de família, de casal, Senhor Deus, para que o Teu nome, Senhor Deus, continue sendo exaltado e glorificado sobre a vida deles. Toma sua família, seus filhos, seus netos, seus genros, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, todos aqueles, Senhor Deus, que fazem parte, Senhor Deus, da vida deste casal. Abençoa grandemente esta família. Pai amado, que esse ano, Senhor Deus, mais um ano, Senhor Deus, que o Senhor tenha permitido que eles estejam juntos, sejam até a eternidade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, nesse momento nós iremos fazer o momento de dízimos e de oferta. A igreja pode se assentar. Eu quero convidar Albira a colocar aí na tela aí, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. E para que os amados possam entender o tempo de nosso casamento, nosso filho mais velho irá completar esse ano 40 anos. Para quem não sabe ainda, a nossa neta já está casada há 2 anos. Então, por aí vai, né? Diz assim, amado: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus promete fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Bira, por favor, versículo 6. Olha só o que está sendo afirmado, uma afirmativa. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará o quê? Ceifará pouco. Pode continuar. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará com abundância. Então, aqui, o que está sendo ensinado para cada um de nós, que nós devemos darmos com alegria. Ou seja, fazermos com alegria, não é por obrigação. E aqui ele vai explicar mais adiante o que é que muitas pessoas fazem por necessidade. E não é isso que ele está falando, você não faça por necessidade. Vamos lá. Versículo 7, Beira. Cada um contribua segundo tiver proposto o quê? No coração, não com tristeza ou por necessidade. Então, não é porque você está passando por um momento de dificuldade que você vai ali, agora eu vou ofertar. É como aquilo que nós falamos, não é uma questão de barganha, é questão de dar com amor, dar com gratidão, entregar, devolver ao Senhor. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha só, olha qual é a responsabilidade que nós temos que ter aqui. Quando eu dou com alegria, o Senhor está falando aqui, ó, eu amo aquele que dá com alegria, porque Ele conhece o que? A nossa mente, nosso coração. Nós sabemos que o coração é a mente, então Deus sonda, então Ele sabe se nós estamos dando com alegria ou não. Não é forçação de barra, estou separando aqui com o maior sacrifício, isso aqui não é assim, é dar com alegria. E é por isso, amados, que esta igreja, ela permanece fiel nos seus compromissos, não tem dificuldade. Quem foi que disse isso? Teremos dificuldade, mas nós iremos suprir, porque o Senhor é o dono dessa igreja, amém? Versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar, olha quem pode fazer? Deus, em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo
ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. Então, a minha atitude, a sua atitude, é dar com alegria, é separar o que é primícia, é devolver ao Senhor o que é do Senhor, é dar com amor, e não com tristeza, e não por necessidade. Amém? Eu quero orar pela sua vida, após estar orando. Os obreiros podem passar? Pode. Ah, já passou? Ah, tá, amém. Então, vamos estar orando, então. Perdão, eu já... Vamos orar. Pode ficar sentados mesmo. Ó Deus, nós queremos, Pai, lhe agradecer pela Tua palavra. Senhor, é um texto tão decorrente de que nós lemos, Pai, inúmeras vezes, mas, Pai, que nos direciona a entendermos aquilo que Tu queres, Pai, de cada um de nós. E, Pai, existe, Senhor, uma profecia, existe uma promessa, existe uma palavra, Senhor, para nossas vidas, nesses versículos que aqui foram lidos, e, Senhor, nós queremos vivê-los. Nós não queremos, Pai, semearmos pouco, não, nós queremos semearmos muito, Senhor. E, como aprendemos aqui, Senhor, novamente, e ouvimos a Tua palavra, jamais com tristeza, Senhor, ou por necessidade. Então, Senhor, quando os dias maus vierem, nós sabemos, Pai, que em Ti nós seremos fortalecidos e iremos superar, Pai, tudo aquilo que é a nossa necessidade. Então, Pai, muito obrigado por esta igreja. Não queremos, Pai, de forma alguma que o mundo venha nos influenciar, Pai, porque não tem motivo para isso, mas de que nós venhamos entender, ó Pai, de que nós temos um compromisso diante do Senhor, e a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor nos ama, Pai, ama aquele que dá com alegria. Então, Pai, muito obrigado por esta igreja, e assim, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Agora o Senhor há de nos tocar, irmãos, mais ainda do que já tem tocado, falado conosco, amém? Eu queria chamar aqui a irmã Ana Paula, que vai estar orando pela pregadora desta manhã, a nossa irmã Rose Dutra. Por favor, se achegue, irmã Ana Paula. O Senhor há de me tocar e te tocar mais ainda nessa manhã, amém? Ele é aquele que há de falar conosco, é aquele que há de apacentar o seu rebanho. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Então, esteja com seu coração aberto. Amém, oremos. Você pode levantar suas mãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e Pai amado, ó Deus, muito obrigado, Senhor, nesta manhã, a qual o Senhor já tem falado conosco, Senhor, através, Senhor, dos louvores. E agora, Pai, ó Deus, colocamos diante de Ti a Tua filha, Senhor, e nós cremos, Pai, que o Senhor já falou no coração dela e agora ela será, ó Deus, falará a Tua palavra, ó Deus, lançará, Senhor, a semente, ó Deus, e que os nossos corações, Pai, sejam uma terra fértil para receber a Tua palavra, assim nós cremos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, que o Senhor te use. Amém, aleluia. Eu agradeço a Deus pela oportunidade dada e por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida. E eu sei que também tem feito na vida de cada um de nós. O Senhor, Ele me deu uma palavra nesta madrugada, né? Porque eu fiquei pensando em todos os textos para mulheres, né? Porque é mães de joelhos e filhos de pé. E eu pensava em Ana, pensava em Abigail, pensava em Maria. E o Senhor, Ele não ministrava no meu coração nenhuma dessas palavras. E a palavra que o Senhor Ele me deu é para nós, mulheres de hoje, mulheres que estão aqui nesta manhã, para mim também. Porque primeiro o Senhor, Ele fala conosco, né? A palavra primeira para mim, Ele ministra no meu coração para que nós possamos passar aquilo que Deus falou para cada uma de nós, né? Para que a gente possa aprender a cada dia, porque nós aprendemos é com a palavra, amém? Eu gostaria de pedir para o irmão Bira colocar em Isaías 43, 16, 21. Assim diz o Senhor: o que outrora preparou um caminho no mar
e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem, juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Gostaria que os irmãos repetissem comigo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Podeis assentar, irmãos. Já no início, nós estávamos aqui e os louvores, a palavra, tudo aqui que foi falado, foi dirigido para que nós venhamos ter confiança, que nós venhamos ter esperança. E o Senhor, Ele ministrou no meu coração, através desse texto, que Ele é que prepara o caminho. Ele é o mesmo Deus, o de ontem, o de hoje e o de para sempre, eternamente. E às vezes nós ficamos preocupados, né, com aquilo que vai acontecer no amanhã. Porque a nossa preocupação é humana, porque nós estamos cercados... Obrigada, irmã. Nós estamos cercados de notícias ruins, né? O que nós estamos aqui neste mundo, né? A palavra de Deus diz que nós não pertencemos a esse mundo, porém nós estamos vivendo neste mundo. E quando as notícias, né, que estão nos cercando, nós temos preocupações. E essa preocupação é normal, isso não significa que não temos fé. Nós temos fé, mas essa fé, ela só é acrescentada através daquilo que nós buscamos, como nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Nós estamos confiando no Senhor, nós confiamos na palavra dEle. E às vezes, há situações que faz com que nós desistimos, ficamos tristes por causa das adversidades. Mas o Senhor, Ele diz aqui que nós devemos nos deixar permitir ser orientados por Ele. Porque é o propósito de Deus para nossas vidas. Ele tem o propósito de Deus é nos orientar. Às vezes nós não conseguimos permitir por causa de tudo aquilo que passamos, por causa das adversidades, por causa das lutas, e não conseguimos ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falando conosco. Porque é o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que conhece a vontade do Pai. Então, quando nós estamos orando, é necessário que nós pedimos ao Senhor aquilo que é da vontade dEle. Nós temos planos, todo mundo aqui, todos nós aqui, como mães, como pais, como filhos, nós temos planos. Mas o melhor plano é aquele que Deus já preparou para nós. Ele já preparou, ele diz na palavra dele que ele já preparou. E quando nós não estamos ouvindo a palavra dele e obedecendo, nós tomamos um outro rumo. Nós seguimos um rumo distante daquilo que Deus quer para nós. E às vezes vêm os problemas, vêm as situações e nós queremos buscar uma culpa, né, em alguém, mas a culpa é nossa. Porque às vezes não ouvimos e às vezes não seguimos a direção daquilo que Deus quer. Não é somente em atitudes, mas às vezes até em pensamentos e em palavras. Às vezes nós não falamos a palavra, mas às vezes pensamos. E às vezes estamos pensando aquilo que não é o que Deus falou conosco. Será? Será que Deus vai fazer? Olha como está difícil. Olha essa situação. Não me ouve.
Olha como está a minha situação financeira. Olha como está, como é que vai ser, como acontecerá. Nós não sabemos, mas o nosso Deus, Ele sabe. Eu gostaria que os irmãos entendessem nesse texto que o Senhor me deu, porque Ele fala que Ele preparou o caminho num rio e derramou rios no ermo, no deserto. No deserto. E esse deserto pode ser muitas coisas, porém, Ele diz que nós podemos confiar nele, porque no deserto Ele tem cuidado de cada um de nós. Podemos passar por esse processo, mesmo estando no deserto, mas com a confiança que Ele está cuidando de mim e de você. E foi isso que o Senhor falou comigo. Não se preocupe. Por que nós ficamos preocupados? Por que às vezes duvidamos? Por que às vezes pensamos que o Senhor não está nos vendo? A pastora, ela falou muito bem. Às vezes nós achamos que não merecemos, que não somos merecedores. Mas o Senhor, Ele não olha diretamente para mim ou para vocês. Ele olha para Cristo. E nós servimos a um Cristo que venceu. Então, quando nós pedimos ao Senhor pelas nossas causas e mencionamos o nome de Cristo, aquele que venceu, nós assim, o Senhor, Ele olha para nós e Ele concede. Porque Ele tem prazer quando nós abrimos a nossa boca e estamos em dependência daquele que morreu na cruz por cada um de nós, amém? Eu gostaria de pedir para o Bira colocar o versículo de Jeremias 29:11. Para contextualizar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O pensamento que Deus tem para cada um de nós, aqui nesta manhã, é de paz e de um futuro de esperança. Então, que nós possamos ter nesta manhã essa certeza que o Senhor, Ele nos enche de esperança, Ele nos enche da sua paz através da palavra dEle. Então, se nós estamos aqui nesta manhã, estamos buscando em Deus, Ele cumprirá, porque é o Espírito Santo que age em nosso meio, amém? Aqueles que creem, aqueles que sabem que o Senhor, Ele tem preparado todas as coisas, embora eu não possa estar do jeito que Deus quer, porque às vezes a gente comete coisas erradas no pensamento, nas ações, mas o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. E Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele conhece as nossas fraquezas. Mas isso não significa que nós temos que permanecer. Nós temos que nos fortalecer nele a cada dia. Todos os dias nos fortalecendo, buscando, fazendo como estamos, buscando na casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor que nós ouvimos a palavra, é na casa do Senhor que nós somos edificados. Se nós vivermos pensando que nós podemos fazer tudo pela nossa força, nós nos distanciamos de Deus, porque o propósito de Deus para cada um de nós é um caminho. E se eu pensar da minha forma e querer praticar da minha maneira, vai ser outro caminho. Só tem dois caminhos. Ou eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de Deus. Então, quando o Senhor, Ele me deu esse texto, que Ele que prepara o caminho. Ele que vai derramar o rio no ermo, no deserto, nas minhas insanidades, né? Porque nós somos insanos em algumas atitudes. É Ele que vai fazer tudo.
Então, se eu permitir que o Senhor prepare o meu caminho, não tem como dar erro, irmãos. Nós vamos ter paz, nós vamos ter gozo, nós vamos ter alegria e não vamos ter preocupações. Por quê? Porque nós temos um Senhor como a nossa âncora. Mas quando não acontece isso, nós ficamos o quê? Frustrados. Ah, porque eu venho ao culto, eu venho na igreja, eu oro, eu busco. Mas é segundo a vontade de Deus. Eu oro, eu peço alguma coisa segundo a vontade e o querer dele? Ou é segundo aquilo que eu penso que tem que ser? Segundo o meu querer, segundo os meus pensamentos. Não que nós, como mães, nós temos pensamentos bons para os nossos filhos, né? Todos nós temos. Porém, nós temos que orar para que o Senhor ele venha cumprir a vontade dele na vida dos nossos filhos. E para isso existe um processo. E esse processo às vezes dói. Esse processo às vezes faz a gente até chorar. Porque no processo, irmãos, a gente não está vendo nada. É só notícias. Só as notícias vão chegando. E nós vamos ficando só orando, né? Nós vamos, ó Senhor, dá um livramento. Ó Senhor, ajuda. Ó Senhor, fortalece. Porque quem é que vai desejar o mal, né? Para os seus próprios filhos? Quem? Ninguém. Porque a gente só pensa em coisas boas. A gente só pensa naquilo que Deus vai fazer de bom. E assim é o nosso Pai conosco. Ele não quer que a gente estejamos tristes. Ele não quer que nós andemos preocupados. Ele quer sim que nós andemos no caminho que Ele preparou. Mas, irmã Rose, como é que eu vou saber o caminho que Ele preparou? O Senhor, Ele já respondeu na palavra dEle. Ele preparou um caminho de paz e de esperança. Os irmãos nesta manhã têm esperança. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Porque a esperança é o Senhor que dá. E nós temos essa certeza, porque Ele já cumpriu tudo na cruz do Calvário. Tudo está consumado. Então, não precisamos nos preocupar, porque Ele já fez todo o trabalho por nós. Cada um de nós já podemos ter essa certeza, que no meio do deserto, no meio da situação, há um rio. Há um rio que vai nos enchendo a cada dia, há um rio que vai nos limpando, e esse rio, irmãos, habita em nós. É o Espírito Santo. Porque na própria palavra diz que dos rios, de nós mesmos, fluirão rios de água viva. Pode colocar para mim, por favor, João 7:38. Então, nós não precisamos dizer qual é o meu deserto. Nós não temos um deserto. Nós temos uma dificuldade, mas que Deus ele pode sanar qualquer dificuldade, qualquer situação, se nós nos colocarmos dependente dEle. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Precisamos buscar o rio fora de nós? Não, o rio está dentro de nós. O rio é o Espírito Santo de Deus, que flui, ele jorra, é uma fonte inesgotável. O nosso Senhor, ele já deixou tudo preparado. Assim como no texto inicial, que ele preparou o caminho, ele concluiu o caminho quando deixou o Espírito Santo para cada um de nós. Então, basta que nós olhemos para dentro de nós e nos examinemos, né? Porque a palavra fala que nós devemos nos examinar a cada dia. E esse examinar não é tapar o sol com a peneira, não. É dizer para Deus o nosso feio, o nosso interior, como é que nós estamos.
qual é a nossa dificuldade, qual é a nossa limitação. Nós temos limitações, eu tenho limitação. Você procura saber qual é a sua limitação. Porque todos nós temos uma limitação. Porque a palavra de Deus fala que nós somos um corpo. Então, se somos um corpo, cada um de nós complementa alguém. Eu complemento a pastora Tânia, alguém me complementa, alguém tem um dom, eu não tenho, e todos nós estamos aqui, como o Senhor, Ele mesmo fala, nós somos um corpo. Então, se nós somos um corpo, nós estamos, cada um de nós, nos complementando. Né? E através do Espírito Santo, o Senhor ele vai ministrando no nosso coração e vai nos mostrando as nossas falhas, as nossas limitações, para que a gente possa crescer em conhecimento, e em graça e em temor. Porque o principal é nós termos temor. Né? Porque o Senhor ele exige, né, de nós essa reverência, né, de nos achegarmos para Ele com temor. Porque se nós chegamos em frente a um juiz, nós não falamos de qualquer forma, né? Cara, sei lá, você. A gente fala de Senhor, né? Porque Ele é o Senhor dos senhores. Então, o Senhor, nesta manhã, Ele me dirigiu dessa forma, que nós temos um Espírito Santo que habita em nós, e que flui águas vivas, e que nós possamos buscar dentro de nós, através do Espírito Santo, essa força para poder caminhar. Porque não é fora de nós que nós vamos ter força, porque hoje é a ação do Espírito Santo, é Ele que está nos conduzindo. É Ele que está fazendo com que eu venha ministrar aquilo que Ele colocou no meu coração. Porque eu mesma, eu não tenho o que falar, a não ser aquilo que Ele coloca para me dizer. Porque às vezes as pessoas pensam que o fulano que foi escolhido para pregar, e fica na expectativa, né, de algo muito grandioso. Mas a grandiosidade está em Cristo Jesus. É o nome dEle que nós exaltamos, é o nome dEle que nós devemos reverenciar, é o nome dEle que faz todas as coisas. E o Senhor, Ele me dirigiu assim, com esta palavra. E eu não vou me prolongar, porque o Senhor, Ele diz que é até onde Ele nos dá. Não temos como querer acrescentar aquilo que Ele nos deu, que Ele não nos deu. A gente tem que falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu agradeço a oportunidade que Deus me deu e dizer para as mães aqui nesta manhã, se tiver alguma dificuldade em alguma situação na vida de vocês, qualquer coisa, fale com Deus. Primeiro se examina, depois ore, depois leia a palavra. O que tiver que consertar, conserte. Porque é o nosso Deus que faz todas as coisas, é dele o operar e o efetuar. Ninguém pode fazer nada por nós a não ser o Senhor. E o que o Senhor venha abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Oi, Rose. Que Deus continue abençoando você, sua vida. Você é uma bênção. E a expectativa foi atendida, porque a palavra chegou aos nossos corações. Amém? Gostaria de pedir para que todas as mães viessem aqui à frente. Porque a porção, ela vem de Deus.
vai ter a unção para as mães. Venham até a frente. Amém. É o Espírito Santo que nos está conduzindo. É o Espírito Santo que está fazendo, está trabalhando no nosso meio. Então, vamos abrir o nosso coração, falar com Deus. Não há impossíveis para o nosso Senhor. Nada para Ele é difícil. Para mim pode ser difícil, para mim pode, mas para o nosso Deus não. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, na Tua presença. Pai, eu apresento a Ti, ó Deus, todas as mães. Senhor, Tu conhece cada causa, Senhor, Tu conhece cada necessidade. Pai, que Tu venhas, ó Deus, solucionar, Senhor. Senhor, que Tu venha mostrar, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, porque Tu és soberano, ó Pai. Tu tens, Senhor, nos ajudado, tem nos fortalecido, ó Pai. Senhor, que Tu venha, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, ó Pai, que derramou do Teu sangue por nós. Pai, que Tu venha, ó Deus, cobrir cada mãe, ó Deus, com conhecimento, com sabedoria, com força, com inteligência, ó Deus, para que elas possam, Senhor, ensinar, ó Deus, que ela possa ajudar, ó Pai, que elas possam ser uma atalaia onde elas estiverem, ó Deus. Senhor, muito obrigado por este dia, porque eu sei, ó Deus, que o Teu Espírito nos renova a cada dia. E eu sei, ó Deus, que a força vem de Ti. Então, renova a força de cada uma, ó Pai. Restaura, Pai. Senhor, cura. Senhor, cuida. É tudo o que eu Te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. As mães podem voltar aos seus lugares. O Senhor é poderoso, falou conosco poderosamente e tem cuidado de cada uma de nós que somos mães intercessoras dos nossos filhos, da nossa casa, filhos carnais e filhos espirituais, amém? Nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Jorge, pai da irmã Beth do Bira, que está aqui nos visitando. Pode levantar-se, por favor. Seja muito bem-vindo em nome de Cristo Jesus. Os irmãos possam cumprimentar a vida do nosso pastor. O Senhor é bom e tem cuidado de nós a cada dia mais, amém? E nós agora vamos adorar o Senhor. Gostaria de chamar aqui o Ministério de Mulheres, o MUD, e também o Ministério de Louvor, que vamos estar adorando ao nome do Senhor. A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu vou dar um breve testemunho para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para nós mulheres, tá? Muito importante. Silêncio no recinto. Silêncio. Olha só, gente. As mulheres todo ano fazem seus exames, né? De rotina. Os homens eu não sei, mas sei que as mulheres fazem, amém? Todo mundo faz. Então, em março de 2024, eu fui fazer o exame de rotina, aí a mamografia deu categoria 3 para a mama direita. Aí tá. Aí tem que vigiar, né? Todos 6 meses fazer o exame. Aí eu fiz em março de 2024, aí a doutora falou, tem que fazer de novo daqui a 6 meses. Aí, quando eu fui fazer em novembro, certinho, esperei passar os 6 meses e fiz. Aí, mesmo assim, gente, olha só, nesse período de março para novembro, foi muita oração, tá? Muita oração, propósito na presença de Deus, fiz o meu jejum, fiz tudo o que tinha que ser feito. Mulher de oração, tem que vigiar,
Quando aparecer, orar, propósito e oração. Oração e vigiar. Aí fiz. Quando chegou em novembro, eu fui fazer, a categoria 3 desceu para 2. Desceu para 2. Aí eu falei assim, meu Deus, será que esse exame está certo mesmo? Continuei no meu propósito, continuei no meu jejum, continuei tudo que eu tinha que fazer na oração. Aí, esse ano, quando eu voltei lá em março, aí já tinha um ano, né? Quando eu voltei lá em março, aí eu falei com a doutora, doutora, eu estou preocupada. Ela falou assim, não tem nada, fica tranquila. Eu falei, meu Deus do céu, ela nem fala, né, Simone? Aquela doutora nem fala, Simone, né, Simone? Ela nem abre a boca. Ela já tem, mas aí ela falou assim, fica tranquila, que está tudo bem contigo. Aí fui fazer o exame, aí fiquei tranquila. Aí viajei, voltei, aquela coisa toda, aí fui fazer o exame esse mês, de maio, foi abril. Aí fui fazer o exame, fiz nem em março, fiz em abril. Aí só que era para me pegar o resultado na segunda-feira passada. Aí saiu o resultado de todos os exames, menos dele. Aí eu falei assim, acho que é Deus me testando, né, para ver como é que está a fé. Aí, todo dia eu entrava lá no site, nada de ter aquele resultado, nada. Aí, quando foi ontem de noite, antes de dormir, eram umas 10 horas, já eu entrei de novo. Gente, deu categoria 2 de novo, tá? Deus é fiel, Deus cuida, Deus é bom. Quem não sabe como é que é esse sistema aí, procura saber o que é categoria 3, o que é 2. Ela não regride, não, tá? Só aumenta. E, graças a Deus, o Senhor honrou, tá? A palavra de Deus fala que nós temos que confiar nele. Confia no Senhor. Ele é o teu Deus, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza. E eu falo para as mulheres, até mesmo para os homens. Se você pegar um resultado de um exame, gente, não se desespere. Vai para Deus, vai para o joelho, vai para a oração, que o nosso Deus, ele faz milagre. Ele tem o poder de regredir. Ele muda situações, tá? E quando eu vi aquele 3 lá, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas Deus regrediu. Aquele exame não foi adiante, porque o nosso Deus é fiel, tá? E eu falo para a igreja, vocês não têm me visto aqui muito porque eu me mudei. Mudei lá e mudei cá. Eu estou morando em 2 casas, tá? Mas a outra é bem longe. Então, quando eu estou lá, não estou aqui. Mas eu estou sempre aqui. Deus é fiel, tá? Confia no Senhor. E mulheres, nesse mês de maio, nós estamos fazendo essa campanha de oração, mãe de joelho, filho de pé. Vamos fazer nossos exames, vamos cuidar da nossa saúde, porque Deus cuida, mas nós temos que fazer a nossa parte, tá? É esse testemunho que eu tenho para dar, pela fidelidade do Senhor na nossa vida, amém? Aplauda o Senhor. Celeste agora é missionária, amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Lembrando que logo mais às 18 horas teremos o nosso culto batismo e que a gente possa estar intercedendo pelos candidatos, pelos que vão se passar pelas águas e pela família de cada um. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agora nos dividir em classe para a glória de Deus e o estudo da palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel,
que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe, a paz do Senhor e boa aula.